aí, como está o seu sono? Você está dormindo bem? Está conseguindo descansar, relaxar? Ou acorda muitas vezes durante a noite? Passa o dia sonolenta? Pois é, os distúrbios do sono são muito frequentes. E eu tô aqui hoje nesse podcast para te contar que a odontologia pode ajudar muito na resolução desses distúrbios, desses problemas do sono. Por isso que eu estou recebendo aqui um especialista nesse assunto, com muita alegria, recebendo a doutora Lorena Aguiar no nosso Check-up Podcast hoje. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Natália. Que Obrigada. prazer. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando conhecimento. Pois é, e um assunto tão bom, porque eu mesma, doutora, muitas vezes acordo de madrugada, estava até comentando aqui em off, né? Com a sensação de sufocamento e assim, muitas vezes isso é distúrbio do sono, com certeza. Exato, né? é um sinal, né? É um sinal. E eu vou perguntar, vou fazer uma consulta aqui hoje. Pode perguntar. Vocês já podem aproveitar aí, porque eu acho que eu vou perguntar muitas coisas que vocês querem perguntar. A doutora Lorena é cirurgiã dentista formada pela Unifor, especialista em ortodontia pela Unicristos, pós-graduada em odontologia do sono pelo Hospital Israelita Albert Einstein e realizou também capacitação com ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Jorge Faber, que é professor da Universidade de Brasília e uma das maiores referências em odontologia do sono, e está trabalhando bem focada nisso agora, né, doutora? Tô. Amando cada vez mais a Porque é um odontologia do assunto sono. muito apaixonante, né? A odontologia do sono. Eu sempre falo assim, Natália, quando os pacientes chegam lá no consultório, eu digo assim, a odontologia, ela não é só a parte dentária, né? Então, a gente está tratando ali uma parte de um todo, que é o organismo, que é o ser humano. Então, a odontologia do sono, ela não é somente colocar um aparelho ali na boca para poder o paciente deixar de roncar. A gente vai entender todo o funcionamento do sono do paciente. Então, não tem como você não se apaixonar. Quando você vê que o sono, ele é tão profundo, é um assunto tão complexo, e que você sabe que aquele seu papel ali de dentista, de colocar um aparelho, vai resolver tantos problemas que o paciente tem, não tem como não se apaixonar. E é uma pergunta que já é recorrente, né? Que já faz parte da anamnese. A gente ainda, como dentista, a gente ainda tem algumas falhas, né? Eu falo que eu só fui entender a magnitude do sono quando eu fiz a minha pós-graduação lá no Einstein, né? Sempre falo isso para os pacientes, eu tive aula com todas as especialidades, eu tive aula com gineco, com pneumo, com cardio, né? Então, a gente sabe que, com endócrino, a gente sabe que o sono, ele é capaz ali de alterar todas essas vertentes no organismo, né? Então, se o paciente ele não está dormindo bem, ele vai ter uma alteração ali dos hormônios da saciedade, da fome, ele vai ter uma alteração ali do hormônio do crescimento, se for na infância. Então, assim, o sono, ele é muito complexo, né? Então, assim, às vezes o paciente não tem dimensão, e a gente também como profissional, né? Eu falo, eu como dentista, antes de eu ter feito essa minha pós-graduação, eu não tinha essa dimensão, e hoje, até para os pacientes que eu também trabalho com ortodontia, né, digital, os pacientes vão lá para colocar o aparelho, eu sempre falo, você ronca? Né? Porque às vezes o paciente ele não tem muita dimensão. Eu falei, porque se você roncar, você arranja os dentes à noite dormindo, que também é um sinal que a gente tem que investigar, porque alinhar os dentes, ok, né? Mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Alinhar os dentes é o mínimo. A gente tem que trazer ali uma respiração boa para o paciente, uma qualidade de vida, que isso também faz parte da área da saúde. Que é o bruxismo, ficar arranjando os dentes. Exato. E muito comum, né? É muito comum, e assim, hoje a gente sabe, na medicina do sono, na odontologia do sono, o bruxismo, ele anda junto com a apneia obstrutiva. Né, uma relação bidirecional, é que nem o ovo e a galinha, a gente não sabe quem nasceu primeiro, né, não tem isso. Então, a gente hoje fala para o paciente fala, eu ranjo os dentes dormindo, às vezes a mulher fala, mas ele também range os dentes durante o dia, existem causas diferentes, durante o dia, normalmente a ansiedade, o paciente tem um fator ali psicossocial que a gente precisa tratar, com terapia e etc. À noite, se o paciente range os dentes à noite, é um sinal de alerta, é um sinal que, esse paciente ele pode ter uma apneia obstrutiva, a gente tem que solicitar, tem que caminhar para fazer uma polissonografia para ver, porque esse ranger dele é natural do organismo para tentar abrir ali o espaço da via aérea para passar o ar, né? Então, às vezes o paciente não tem nem dimensão, ele acha que tá rangendo os dentes e tá ok, e não, e às vezes tem uma causa
muito mais profunda ali por trás. Então, o paciente está lá no consultório, aí você já começa a perguntar, aí Isso. identifica que tem algum problema. Quando você identifica quais são essas principais queixas, a pessoa diz que está dormindo mal. Engraçado assim, né? Que na maioria das vezes o paciente vai lá no consultório, ele vai acompanhado, né? Porque sempre, ou é a mulher ou o marido, né, que tá de saco cheio do paciente roncar, né? Então, assim, pelo amor de Deus. Então, ele não tá entendendo nada, mas quem tá do lado. Ele tá assim, ele vai carregado, na maioria das vezes, né? Então, o paciente diz: olha, eu acho que eu durmo super bem, e a minha mulher reclama que eu ronco, ou o contrário, né? E aí, quando a gente solicita os exames, né, às vezes também ele vem encaminhado já do otorrino, do cardio, já tá com algumas alterações, mas ele acha que não tá. E a mulher fala: eu não tô mais aguentando, ele tá roncando muito. E aí, quando ele passa a utilizar o aparelho, ele começa a ver também que tinha outros sintomas que ele nem percebia, né? Então, a falta de concentração, a perda de memória, a irritabilidade, o mau humor, né, que antes ele tinha, e com o aparelho, com o uso do tratamento, ele, poxa, eu achava que eu estava só roncando, mas hoje em dia a minha qualidade de vida está melhor. Né? Então, assim, às vezes o paciente ele não tem nem dimensão que o que ele tinha antes era ocasionado pelo esse distúrbio do sono, entende? Aí, a partir daí, quando você identifica que essa pessoa tem um problema, aí o que é feito? Exato. Na maioria das vezes, isso? Natália, assim, o diagnóstico principal, o paciente ele pode até vir primeiro a mim, mas eu tenho que encaminhar esse paciente para um otorrino. Eu tenho que encaminhar esse paciente para que ele seja analisado por completo as vias aéreas, né? Então, ele vai saber, será que ele tem ali uma hipertrofia de amígdala? Como é que está a adenose desse paciente? Como é que estão os cartuchos? Como é que está ali a questão, se ele tem ou não desvio de septo, né? Então, o otorrino vai fazer exames adequados para poder verificar. E caso o otorrino diga, olha, tem que fazer algumas cirurgias aqui para poder melhorar a sua respiração. E muitas vezes o paciente acaba fazendo, outras vezes não. E aí, dependendo do grau que deu também no resultado da polissonografia, o que é a polissonografia, né? Porque a gente fala e às vezes o paciente não entende. A polissonografia é um exame, é o principal exame que a gente faz para diagnosticar distúrbios do sono. Então, é um exame que o paciente ele vai dormir na clínica, de preferência, tá? Esse é o indicado, ou levar os equipamentos para dormir em casa, com aqueles fiozinhos, né, que a gente chama os eletrodos. E aí o paciente precisa fazer esse exame para a gente ver por completo o que é que o paciente tem. Será que ele tem insônia? Será que ele tem sonambulismo? Será que ele tem a síndrome das pernas inquietas? Será que ele tem um bruxismo? Será que ele tem apneia? É nesse exame que a gente consegue verificar tudo que o paciente tem. Então, às vezes, o paciente não tem nem dimensão do que ele estava passando. Ele vai porque ele estava roncando. E quando a gente recebe o laudo da polissonografia, muitas vezes encaminhado pelo otorrino, pelo cardio, esse laudo vai vir dizendo que o paciente está tendo várias pausas respiratórias. Né? E o que são essas pausas respiratórias? A pausa é justamente a falta de oxigênio durante a noite no sono. Então o paciente ele acha que ele estava só roncando. Quando ele recebe o resultado do exame, ele vai ver que ele está o quê? Sem respirar. E aí o otorrino me encaminha muitas vezes para a gente colocar esse aparelho, que é o que a gente trabalha. A gente ortodontista tem essa capacidade de fazer esse aparelho, né, de manipular ali a mandíbula do paciente, que é esse queixo daqui de baixo, para frente, para que a gente abra essa via aérea e o ar passe. Então, assim, na maioria das vezes o paciente ele já vem encaminhado. Quando não, eu encaminho para o otorrino, para o cardiologista, para o pneumo, para poder avaliar, fazer as avaliações. E a gente trabalha de forma conjunta, é multidisciplinar mesmo. E aí a gente vai fazendo isso para ver se o paciente tem ou não condição de usar o aparelho intraoral. Então, o tratamento é com o aparelho? O tratamento é com o aparelho intraoral. O paciente, sempre o padrão ouro em apneias graves, certo? É o paciente usar o CPAP. O que é o CPAP? O CPAP é uma máquina, certo? Que o paciente, na maioria das vezes, vai ligar na tomada. Hoje em dia existem até algumas formas sem uso de tomada, né? Enfim. Mas o paciente vai ligar na tomada e essa vai fazer uma pressão positiva para abrir aqui a região da orofaringe para passar o ar, né? Orofaringe, garganta, né? Então, às vezes eu até me pego aqui falando os termos mais técnicos. Então, é a garganta mesmo. Então, ele vai fazer essa pressão positiva. Qual o problema? Alguns pacientes não conseguem utilizar esse aparelho. Alguns pacientes têm claustrofobia, né? Então, ele dá uma sensação mesmo, assim, de sufocamento. Então, para quem já tem, não consegue. E aí eu falo muito isso, assim, é concorrente? Não é concorrente, eu não concorro com o CPAP.
Ao contrário, a gente trabalha assim de forma conjunta. Inclusive, eu tenho alguns pacientes que iniciaram aparelho intraoral comigo, era para fazer CPAP, o otorrino encaminhou, olha, não usa CPAP, é claustrofóbico, vamos tentar um intraoral. Fiz a avaliação, fiz a anamnese, vi que tinha condições de colocar o aparelho intraoral. E aí, quando o paciente faz uso do intraoral, ele começa a perceber melhorias. Então, ele começa a perceber que ele não está tendo mais o sono durante o dia, ele não está mais tendo necessidade de cochilar, ele não está mais com tanta irritabilidade. Cansaço, a perda da memória. Ele pensa assim, poxa, se esse aparelho, que não é o indicado para o meu caso, tá me trazendo esse feedback positivo, imagina se eu usasse o CPAP. Então, ele se estimula e ele pensa, eu vou tentar o CPAP, doutora. Entendeu? Então, assim, eu não estou concorrendo com o CPAP, eu estou trabalhando em conjunto. Né? É complementar. E aí tem uma frase também, Natália, eu tive uma professora, a doutora Luciana, pneumologista maravilhosa, e ela disse assim, o que é que vale, né? É um tratamento perfeito que o paciente não vai conseguir usar ou um tratamento eficaz que o paciente vai usar durante todas as noites. Né? Então, assim, a gente tem que ter, eu tô pra guerra, eu tenho que estar trabalhando com o que eu tenho, com as artimanhas que eu tenho. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um que vai combater mais, outro menos, mas às vezes o paciente não vai conseguir usar o que vai combater mais. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho que entregar o melhor dentro do que eu tenho. Então, o aparelho intraoral hoje, ele funciona dessa forma. E como é que é esse aparelho, doutora? O aparelho, ele é fabricado, né? Hoje eu trabalho com escaneamento digital dentro do meu consultório, tenho um scanner que também facilita. O paciente não precisa passar para aquela moldagem, a massinha na boca, né? Tudo digital. E aí o paciente vai no meu consultório, depois de eu ter requisitado alguns exames específicos, né? Odontológicos mais específicos para a apneia, faço o cálculo ali do tanto que eu tenho que avançar esse queixo dele para frente, certo? Porque a gente avançando esse queixo, a gente abre espaço para a via aérea. E aí, com esse cálculo, eu consigo mensurar quanto que eu vou avançar, e aí eu faço o registro dessa mordida dele, mando o laboratório fazer um aparelho baseado nesse avanço. É um aparelho ortodôntico? É um aparelho, é como se fosse ortodôntico, a gente não chama ortodôntico, a gente chama realmente dispositivo de apneia. Intraoral dispositivo de apneia, né? E aí a gente manda fabricar, hoje em dia a gente, assim, tem diversos aparelhos, às vezes o paciente acha que é só um modelo, não é. São vários aparelhos, nós temos mais de 40 dispositivos de aparelhos intraorais, então são muitos. Cada dia surgindo novos. Cada dia surgindo novos, exatamente. E aí, depois que a gente faz a escolha do tipo de aparelho, porque cada paciente também tem um tipo de aparelho, né? Então, depois que a gente faz a escolha do material, qual é o tipo de aparelho que eu vou usar, como é que tá a mordida desse paciente, eu encaminho para o laboratório, e eu gosto muito de frisar isso, eu trabalho com um laboratório que também faz os laboratórios do Hospital do Einstein, que é onde eu fiz minha formação, isso faz toda a diferença, né? Porque a qualidade do material é outra. E aí, depois que a gente faz esse aparelho, o paciente recebe, a gente instala o aparelho e a gente vai fazendo de forma gradual esse avanço, colocando o queixo mais para frente para abrir esse espaço da via aérea, da garganta. E à medida que o paciente vai respirando melhor, a gente para de avançar e é como se o paciente tivesse alta de fato, né? Então o paciente deixa de roncar, ronca é uma das primeiras coisas que desaparece. Até brinco com o paciente, primeira semana, isso é o de menos. O que a gente salvou o casamento. Já salvou o casamento. As outras coisas é que são mais complicadas pra gente poder manejar. Aí essa melhora, ela acontece mais ou menos em quanto tempo? Em 3 meses, eu já costumo dar alta pro paciente. Né? Mesmo? Então, 3 meses a gente consegue titular e o paciente tá, assim, finalizado, eu mando de volta pro otorrino. O otorrino solicita a polissonografia, né, o cardio, o pneuma, pra gente poder verificar como que estava antes do aparelho intraoral e o paciente usando o aparelho intraoral. Olha que maravilha. Só adultos? O aparelho intraoral, sim, só adultos. Mas você atende crianças também, doutora? Atendo crianças também. Inclusive, a questão do sono na infância, a gente está entrando agora nesse mês de julho. Inclusive, eu vou falar, é o julho que a gente chama julho laranja, que é o julho da ortodontia preventiva. E aí que eu tô falando uma coisa, gente, que eu falo, meu Deus, quando eu recebo alguns pacientes lá no consultório, Natália, e eu vejo assim, se esse paciente tivesse tratado na infância, ele não tava roncando. Verdade. Ele não tava tendo apneia. Existe uma fase da infância, que é mais ou menos ali por volta de 6, 7 anos, que a gente é crucial da gente, ortodontista, avaliar, intervir no crescimento facial. Então, são crianças, eu escuto muito isso no colégio dos meus filhos, é assim, mas minha filha ronca, mas ela ronca muito quando ela tá cansada. Quando ela tá dormindo assim, no sono profundo, pesado. Gente, se ela tá roncando, o ronco nunca é normal. Tanto faz se é na criança ou no adulto. O ronco nunca é normal. Tanto faz se o sono tá leve ou pesado. Não importa, ele é uma febre. Ele tá me mostrando ali que tem alguma coisa errada. Então, na criança, tem que verificar com o otorrino como é que tá a amígdala, como é que tá a adenoide. Ela tá respirando pela boca?
né? O que é que essa criança está passando? Depois que faz uma verificação, a gente pode trabalhar com os aparelhos ortopédicos. Lembra da nossa época que a gente usava aqueles aparelhos por fora? Sim. Você lembra? A gente chama aparelho ortopédico. Esse aparelho só pode ser usado na infância. E a gente intervindo nessa fase, essa criança, na fase adulta, ela pode vir a inibir o desenvolvimento da apneia, entende? Porque ela vai ter ali todo o crescimento facial contribuindo. Então, eu tenho pacientes adultos que têm aquele queixinho bem para trás, sabe? Aquele queixinho Sim, bem para trás. bem O retraído. homem, muitas vezes, disfarça com a barba, né? A mulher hoje faz aqueles incrementos, assim, no mento, né? Na harmonização, mas é um queixo muito para trás. E aí, ele realmente restringe ali a passagem da via aérea. Então, eu tenho que usar o aparelho, e muitas vezes só o CPAP não vai adiantar, porque ele tem um fator anatômico, ele tem a mandíbula mais para trás. Eu tenho que colocar o aparelho puxando esse queixo para frente para abrir a via aérea. Aí eu penso, poxa, se isso aí tivesse tratado na infância... Pois é, até porque criança responde tudo muito bem. Muito mais né? fácil. Muito né? mais O crescimento. fácil. E é nessa fase que a gente tem que intervir, porque passou o pico da puberdade, acabou. Né? A gente não tem É mais aquela como história intervir. da mãe que pergunta assim, eu preciso levar meu filho pro dentista. Isso. Agora que tá nascendo dentinho. É tipo isso, eu vou esperar. Exato. Vou esperar trocar todos os dentes. Não, é a pior fase, tá? Esperou trocar todos, acabou, a gente perdeu as fases iniciais, principais pro tratamento, entende? E a gente vê assim, doutora, que você é muito apaixonada por esse tema, né? Eu sou apaixonada pela odontologia. eu amo a odontologia como tudo, mas a odontologia do sono, Natália, assim, vem ganhando meu coração, tem espaço cada vez mais. E quando é que você despertou para isso, falando em sono? Quando é que você despertou para isso? Então, como eu falei, né, eu sou muito apaixonada pela odontologia, mas eu sempre gostei de temas que ficassem além só do dente em si. Eu acho que tratar o paciente como um todo. A minha consulta é muito demorada, eu gosto de falar, gosto de me comunicar, né, mas os pacientes às vezes quando chegam lá, eles dizem assim, nossa, eu pensei que eu só vinha ser avaliada por uma dentista. É muito mais, então quando eu faço a anamnese, né, que é a primeira consulta, a consulta inicial, eu vou perguntar para o paciente como é que ele dorme, que horas ele vai para a cama, se ele faz exercício físico, se ele leva o celular para a cama, se ele não leva, se quando ele acorda na madrugada, ele tem dificuldade de voltar a dormir, né, se ele pega o celular quando ele volta a dormir, como é que é? Porque a gente hoje sabe que o sono, ele é muito, muito mais do que só você deitar a cabeça e dormir. O sono, ele é responsável por toda a reparação tecidual que a gente tem. Então, eu falo assim hoje, né, pro meu marido, a gente tem a nossa filha de 7 anos, eu digo assim pra ele, às vezes ele fala lá em casa, a general não deixa passar alguns minutos do sono. Mas eu digo, o sono, ele é muito importante. Então, até pelo crescimento. Para a criança, para o crescimento e para a gente também para consolidar memória, né? Aprendizado, todas as informações que você tem. À noite a gente faz essa reparação, a gente tira tudo que não presta, como a gente pode dizer, e a gente está ali restabelecendo as nossas conexões. A gente também está reestruturando nossos hormônios. Então tudo está sendo realizado durante a noite. Então se eu tenho um sono ruim, no outro dia, pode ter certeza que eu não vou ter um dia bom porque meu sono não foi bom. Né? Então, assim, não tem como você ter um sono bom, você ter um sono ruim e um dia bom. Não tem como. Então, assim, hoje eu falo isso para os pacientes que eles precisam entender quando eles vão lá no consultório que não é só o aparelho que eu vou colocar que vai dar o resultado. Eu falo, assim, é a higiene do sono. O que é a higiene do sono? É você dormir bem, é você não levar o celular para a cama, é você dormir na hora certa. Dormir na hora certa, evitar tomar o café muito perto do horário de dormir, né? E hoje a gente sabe que a gente está vivendo, Natália, assim, hoje a nossa sociedade como um todo, mas principalmente os jovens, o uso do celular. Né? E o uso do celular, ele impacta muito o sono. Então, assim, eu tenho pacientes que eu coloco o aparelho intraoral e aí eles voltam 15 dias depois para eu poder reavaliá-los. E eu tirei do ronco, eu tirei da falta de oxigênio, mas o paciente continua dizendo, eu ainda tô achando que eu não tô dormindo tão bem. Mas aí quando eu vou olhar, ele ainda tá levando o celular para a cama, certo? Ele fica com o celular até a hora de dormir, ele dorme com a TV ligada, ele dorme com a luz acesa, então assim... Muito estímulo. É muito estímulo e ele não consegue entrar no sono profundo, entende? Então, o sono hoje pra mim, eu me apaixonei porque eu sei que assim, é a parte principal da vida, é a gente dormir bem. E com certeza, quando vem os resultados, né, que a pessoa faz o tratamento direitinho, você deve ter muitos depoimentos aí, Eu tenho, assim, eu acho que um dos principais que eu tive, eu tô com um paciente que ele era um paciente claustrofóbico, não conseguia usar o CPAP e ele já tinha tido um infarto. E é um desafio para mim, porque eu sabia que era um paciente que já tinha tido um infarto devido à apneia, porque a gente sabe hoje que a apneia
ela é responsável, a maior parte, assim, da incidência das doenças que a gente chama cardiovasculares, né? Então, assim, paciente que tem infarto, AVC, muitas vezes esse paciente ele vai ter apneia. Então tem essa relação mesmo. Tem essa relação. Né? Então, assim, hoje, a maior preocupação que a gente tem num paciente, quando ele tem uma apneia grave, é ele desenvolver um risco ali do AVC, do infarto. Por quê? Porque está faltando oxigênio. Então, durante a noite, ele vai ter várias pausas respiratórias, ou seja, o oxigênio ele não vai passar. E aí, você para pensar, você está dormindo, você está num sono profundo, tá? E aí, seu organismo tem que lhe acordar para você voltar a respirar. Porque assim, Natália, para vocês poderem entender o que é que acontece. O que é a apneia? A apneia é uma pausa da respiração durante a noite. Tá? Então a gente que é diferente de ronco. Que é diferente muita de gente ronco. confunde. O ronco é a vibração do tecido mole que fica aqui na região da garganta. Então, quando vibra aqui numa cortina, quando o vento, você tá com a janela aberta, o vento bate, a cortina tá lá vibrando. Provocado por... O ronco, você diz, é a vibração mesmo do tecido mole, da passagem do ar. Sim. Né? Quando o ar passa, se o tecido for mole ali da região da garganta, ele faz essa vibração que dá o ronco, dá esse mas ruído. o que é que provoca essa vibração? Por que a pessoa ronca mais? Por que tem pessoas que roncam mais do que outras? É flacidez, muitas vezes tem flacidez. Acúmulo da gordura cervical, flacidez do tecido mole, flacidez da língua. Tem a ver com obesidade também? Também tem tudo a ver. Os gordos roncam mais? Também, olha, inclusive até eu falei para o paciente, hoje com o uso dessas canetas, né? Todo mundo parou de roncar. A gente diminuiu muito a questão. Ela riu ali, ó. Mas eu tenho pacientes que são magras e roncam. Então não tem muita relação, certo? não. A doença, ela é uma doença multifatorial. Sim. Então, ela tem a ver com o peso, ela tem a ver com o acúmulo da gordura cervical, da papada, né? Então, são várias coisas relacionadas. Mas a apneia, que é essa pausa durante a respiração, o oxigênio deixa realmente de existir e o paciente acaba acordando durante a noite. E aí é que está o grande problema. Ele vai ter essas pausas respiratórias várias vezes durante a noite, várias noites durante a semana, várias semanas durante o mês, vários meses durante o ano e assim vai. Então esse suprimento, ele está em deficiência e o paciente vai cada vez mais perdendo esse oxigênio e aí vai dando a incidência dessas doenças, que é o infarto, o acidente vascular cerebral. Por isso que é tão preocupante para a gente poder tratar. E a polissonografia também está bem mais avançada, né? Tá bem mais avançada. Existem equipamentos portáteis. Exato. Hoje em dia, a gente, assim, trabalha, nós temos 4 tipos de polissonografia. Essa que o paciente dorme na clínica, é a principal. A que o paciente dorme em casa. Outra que o paciente também leva para casa. E tem a polissonografia tipo 4, que aqui eu trabalho no meu consultório, que é um aparelho que o paciente, sabe aquele aparelho na época da pandemia que a gente colocava, né? É um aparelho que a gente coloca no dedo, o indicador, e aí o paciente vai conseguir ver, né, quanto que ele ficou sem oxigênio. Como é portátil. É a portátil, né? Que eu trabalho com uma empresa aqui que é muito renomada no Brasil e é uma polissonografia que a gente consegue avaliar o ronco. Então a gente faz a medição do ronco, a gente grava o áudio do ronco, né? Pra gente saber como é que tá o ronco desse paciente. Será que tá muito alto? Pacientes que têm um ronco muito alto realmente um indicador que ele pode ter apneia obstrutiva, né? E aí se essa saturação também tá muito abaixo, a gente consegue ver também nessa polissonografia, a saturação é a quantidade de oxigênio, né? Então a gente consegue ver a frequência cardíaca desse paciente, que tudo está relacionado com a apneia obstrutiva do sono. Então esse exame veio para melhorar muito, porque às vezes alguns pacientes lá no consultório dizem, eu ronco, mas ele não quer ir no otorrino ainda, ele não quer fazer uma polissonografia. Eu digo, vamos fazer só esse exame? Veja o que é que você faz, é um exame simples, leva para casa, e quando volta, e ele vai ver o ronco dele, ele vai ver como é que tá, ele, poxa, eu tenho que investigar. Se assusta e vai procurar um tratamento. E o resultado é o mesmo do que faz em casa, do que faz na clínica, do portátil? Sempre quando a gente vai fazer diagnósticos de doenças do sono, a gente vai para a polissonografia do tipo 1 e tipo 2, que é para a gente ver que é essa que o paciente vai na clínica e coloca todos aqueles eletrodos, né, aqueles fios, para dormir lá. Porque lá a gente consegue ver como é que está o sono desse paciente, quanto tempo ele demorou para dormir, se ele tem insônia.
né? Se ele tem sonambulismo, se ele fala durante a noite, se ele tem o bruxismo, se ele Sim. mexe as pernas. Esse é o principal diagnóstico que a gente tem, o exame para diagnóstico, essa polissonografia. Mas essa outra polissonografia que eu uso, ela é referência para mim para o tratamento da apneia, para quem faz aparelho intraoral, né? Então, todo dentista que faz aparelho intraoral vai ter em casa, né? Vai ter no consultório esse tipo de polissonografia, que vai ajudar a gente a saber se o tratamento está sendo efetivo ou não. Vai depender muito da indicação. Vai né? depender muito da Do indicação. caso de cada Exato. de cada paciente. Exato. E você faz, como você falou, doutora, o teu grande diferencial é que você faz tudo lá na clínica, né? Eu faço tudo lá na clínica. Faz o aparelho lá, já tem o que tem de mais O que tem de- tecnológico exato. hoje, mais moderno, você conta lá na clínica. Exato. Inclusive, até quando eu fiz minha pós-graduação no Einstein, tinham acabado de iniciar aqui no Brasil um aparelho que é sem nenhum metal na boca. É muito curioso isso que eu tô falando, porque hoje em dia a gente acha que só quem ronca, na maioria das vezes, é pessoas mais idosas, Sim. né? Mas a gente tem jovens O que Holanda roncam. aqui, ó, ronca toda hora. Só tem 20 anos. Aí você faz uma pergunta, pode perguntar, você pode interferir aqui, meu querido. Você é diretor do... E aí, Natália, assim, o e que quem tem bruxismo e não ronca? Uma coisa é uma Se- coisa, outra coisa, outra coisa. hoje a gente sabe que o bruxismo... Não, mas o bruxismo do sono, se o paciente ele range os dentes à noite, a gente hoje, o protocolo indicado é ele colocar o aparelho intraoral do ronco para bruxismo. Não é... Mas será que foi feito... Será que foi feito da maneira correta? Eu não ronco de jeito nenhum, eu durmo muito bem. Demais, durmo demais. Meu sono é perfeito, mas a minha esposa me acorda por causa do bruxismo. No ranger dos dentes. Mas aí eu acho que tem que usar aí um aparelho intraoral pro ronco, viu? Quase certeza, porque hoje Não, só o bruxismo, só. só o ranger dos dentes, né? Não. Aí realmente tem que ver se a placa foi feita da maneira correta. Aí você vai ter que fazer uma consulta. Né, Holanda? Tô achando. Você tem cara de que ronca, hein? Dorme com boca aberta. Vou dormir, meu celular fica fora do quarto, a luz toda apaga. Não, é um paciente modelo, viu? Porque os meus pacientes me dão muito trabalho. Vai com ganhar relação a estrelinha, isso, viu? Vai. Família que se alguém precisar falar comigo de noite, tem que ir bater na porta lá de casa, porque o celular não tem nem perigo de eu atender. Tá certo, é isso mesmo. Tá certíssimo. Tem alguma Higiene do sono. dúvida, ô, Mirella? Você ronca também? Marido ronca. Agora eu vou falar de mim, doutora. Eu até falei aqui em off que eu tenho acordado muitas vezes sufocada de madrugada achando que vou morrer, né? Aquela coisa assim. E muitas vezes eu tô com a boca seca. Eu vejo que eu tô com a boca aberta. Fiz polissonografia, aquela que faz em casa e tudo deu normal. Não deu apneia. E aí? E aí vamos ter que refazer esse exame, né? Pode ser também, mas pode ser que você só tenha um ronco primário mesmo, né? O ronco primário é A que gente não acha tem que a vai ver com a morrer com apneia. ronco primário. Não, aí Você fica sufocada assim, já se despedindo da vida das pessoas. Eu fico assim, de Mas é madrugada, ruim mesmo a gente. sensação de sufocamento, Né? né? De asfixia. É. O paciente... É bom a gente refazer também essa polissonografia, mas isso é uma causa tão comum, Natália, dos pacientes falarem isso, desse sintoma, a sensação de acordar com a garganta seca, sufocamento, tem muito a ver com a apneia, né? Então, assim, aí tem que investigar. Deu normal mesmo, não deu nada. Deu normal. Vou te passar depois. Tá certo. Mas vamos fazer essas mais modernas aí, porque de repente a mais moderna Verdade. pode visualizar algo a mais. É né, verdade. doutora? Então, assim, com certeza, como você falou aí, a forma de tratar, essa forma preventiva e a forma até curativa mesmo tem mudado a vida das pessoas, né? Tem levado essa tranquilidade para as famílias. Com certeza, às vezes o paciente, assim, Natália, hoje em dia, quando eu falo assim, eu sou dentista, você trabalha com o quê? Eu digo, olha, eu trabalho com aparelhos invisíveis e ronco. A pessoa, ronco? Tu coloca o CPAP? Eu falei, não coloca o CPAP, é o aparelho intraoral. As pessoas não têm conhecimento, né? Então, a sociedade como toda, a gente profissional da saúde, eu falo isso, a gente como dentista. Então, pouquíssimas pessoas têm conhecimento e o tratamento, ele é eficaz. Às vezes o paciente chega lá no consultório e diz assim pra mim, eu tenho que usar esse aparelho quando? Eu disse, todas as vezes que você dormir. Ele é que Sim. nem o óculos. Sim. Enquanto ele está na boca, ele está tendo efeito. Ah, mas eu vou usar a vida toda? Depende. A gente sabe Então só que hoje usa em dia- quando vai dormir? Só usa quando vai dormir. Não usa durante o dia? Não, e quando eu falo em dormir, é dormir todas as vezes que o paciente for dormir. Então, se o paciente vai fazer uma viagem de avião e ele vai dormir, ele vai colocar o aparelho intraoral.
Se o paciente está lá no sábado à tarde na casa dele, vai assistir uma televisão, vai dar aquele cochilo, e eu vou falar também de cochilo, tá? Que é uma coisa que, se ele vai dar aquele cochilinho, ele tem que colocar o aparelho intraoral, entende? Então, todas as vezes que ele for dormir, o aparelho intraoral vai ter que estar na boca. Ele é que nem o óculos, só vai resolver se tiver. Aí você falou que são 3 meses, mais ou menos, 3 né? meses pra gente o tratamento. Aí Isso. a pessoa para de usar ou tem que ficar fazendo uma manutenção? Não, aí normalmente com 3 meses a gente dá alta pro paciente, né? Então ele volta pro profissional que me encaminhou. E aí quando a gente percebeu que tá ok, a gente tirou esse paciente da apneia grave, da apneia moderada que o paciente tava, esse paciente retorna comigo em 6 meses pra gente reavaliar. E depois, uma vez a cada ano, dependendo do caso, de 6 em 6 meses também. Porque tem pacientes que têm uma disfunção de ATM, certo? E que aí a gente tem que fazer um acompanhamento mais de perto. Porque eu faço esse avanço do queixo, eu não posso sobrecarregar a região da ATM, entende? Então, tem alguns pacientes que eu tenho que acompanhar mais de perto. E lá no consultório fazendo tudo também, né? Eu Como faço você faz, tudo. falou. Faço tudo. Tem a parte mais estética também? Tem também, tem os profissionais que trabalham com a gente, né? Mas assim, o meu foco mesmo é a ortodontia Aparelho, ortodontia. invisível, isso, e a odontologia do sono. E os É o meu aparelhos principal. invisíveis também, Já tem 8 anos que eu trabalho com ortodontia digital. Até bem brinca- consolidados, Bem né? consolidado. Até brinca, eu não sei mais nem colar bracket, tá? Bracket já era. Quando a gente tenta colocar, até brinca assim, eu digo, meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu não coloco, porque realmente, assim, a ortodontia digital, ela veio, ótimo você tá falando isso, Natália, eu fui pro último congresso que teve, tem mais ou menos umas 3 semanas, e uma coisa que eu achei incrível, hoje em dia, tá tendo aparelho intraoral, ortodontia digital, né, com o aparelho intraoral do ronco. Porque existem alguns pacientes que eles querem tratar os dentes, querem alinhar, nivelar, deixar bonito e roncam. Tem apneia. Então já tem o 2 em 1. Já. Inclusive foi agora, eu fui para esse último congresso que teve, né, de ortodontia digital em São Paulo, que foi o maior congresso que teve na América Latina. E aí foi desenvolvido um aparelho, né? Eu já recebi esse aparelho no meu consultório, então assim, eu já vou começar a colocar nos meus pacientes, que é o paciente que ele quer tratar, poxa, o paciente que também tem o direito de tratar e usar um aparelho para o ronco. Porque às vezes a gente não conseguia. Então o paciente primeiro tinha que tratar ortodonticamente, ajeitando todos os dentes, nivelando, deixando tudo bonitinho, para depois eu entrar com o aparelho do ronco. E hoje em dia a gente não precisa mais esperar. Então dá para fazer de forma conjunta. Então o paciente ele trata os dentes e à noite coloca o aparelho do ronco. Então isso é maravilhoso, isso é uma revolução. Né? E aí eu sempre falo assim, as minhas 2 áreas estão casando perfeitamente bem. Gente, é uma super novidade que a doutora Lorena está falando. Olha, já existe em Fortaleza o aparelho que é o mesmo aparelho? Ou são... Na verdade, na ortodontia digital, a gente dá várias placas para o paciente trocar, né? Vários alinhadores. Sim. E aí, dessa empresa, o paciente ele vai receber os alinhadores para poder corrigir e à noite ele recebe o alinhador, que é o aparelho do ronco, durante a noite. Daqui a 10 dias ele troca novamente a placa que vai corrigir a posição e troca também a placa do ronco que vai estar em uma nova posição. Entende? Então, a cada semana ele vai trocar tanto a placa que vai alinhar quanto a placa do aparelho do ronco. Olha aí, gente, já existe em Fortaleza o aparelho assim, que lindo, trata... a qualidade maravilhosa. Conversei com um palestrante também, que é uma referência. Então, assim, realmente eu tô super feliz, porque aqui em Fortaleza não tem, viu? Olha, eu tô sendo uma das pioneiras aqui, tá iniciando esse tratamento. Olha, muito legal. Doutora Lorena trazendo muitas novidades hoje sobre a odontologia do sono, a polissonografia digital, o aparelho que é 2 em 1, né? Que você alinha os dentes, corrige a parte ortodôntica e também corrige os sonos, distúrbios do sono. Olha que maravilha. Pois é. Doutora Lorena Aguiar, esse é o nome dela. E a Clínica Superiore? Isso. Clínica Superiore fica onde, doutora? Na Avenida Santos Dumont. Pertinho ali do Rio Mar, 6740. Santos Dumont, 6740. É que ele fica bem em frente ao Rio Mar, né? Praticamente. Exato. É onde tem um restaurante no rooftop. Ah, tá. E atendendo adultos e crianças. E Exato. E o foco na odontologia do sono, super em alta. Você tá vindo aí bem de forma precursora, né, doutora? Mas com certeza daqui a pouco você vai pegar bastante, porque assim, é bem interessante, Se Deus quiser, e é uma área que eu gosto muito, eu me identifico, Natália. Então, assim, realmente é diferenciado, porque eu gosto disso, né? Então, quando a gente gosta, a gente faz de uma forma diferente mesmo. Eu acho que perguntamos tudo. Ficou alguma dúvida?
Algo mais a acrescentar, doutora? Não. O que é que você gostaria, a mensagem que você gostaria de deixar final para as pessoas que acham que é normal roncar, que é normal não ter uma boa noite de sono, não é porque eu estou muito cansada, porque eu estou muito estressada. Será? Não, não é normal. Roncar nunca é normal. A gente normalizou o ronco, né? Até eu brinco assim que os pacientes falam, mas meu avô ronca, meu pai ronca. É como se fosse uma característica da pessoa, né? Hereditária. Hereditária, né? Ai, fulano ronca muito, né? Mas roncar nunca vai ser normal. Ele é um sinal de alerta, né? Pra gente poder... Eu falo assim, Natália, a gente... 1/3 da nossa vida a gente ronca. 1/3. Se a gente passar esse 1/3 sendo 1/3 ruim, né? Uma noite de sono não reparadora, uma noite de sono agitada. Então, eu não vou estar vivendo bem. Porque 1/3 é muito, né? É muito. Então, a gente precisa entender a importância do sono na vida. Hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente está numa era que os pacientes estão buscando essa qualidade de vida. Até hoje, com os esportes, né? Com os corredores, né? Na época, foi uma época o CrossFit, mas hoje em dia, a gente sabe que o paciente, para correr bem, ele vai acordar cedo, né? Então, ele precisa ter tido uma noite de sono reparadora. Às vezes a pessoa acha, atleta é só quem tem patrocínio e tal. Não, atleta é toda pessoa que faz um esporte regularmente. Então, se você acorda todo dia de manhã para correr, 3 vezes na semana na beira-mar, olha, você tem que estar prestando atenção no seu sono. Porque senão você não vai conseguir, né? Pra tudo tem que dormir bem. Exatamente. Então, assim, o paciente, ele tem que entender a importância do sono, né? A população em geral. Então, eu acho que hoje o alerta que eu quero deixar é isso. Não é normal roncar. Se você não tá se sentindo bem, se você tá acordando com indisposição, se você tá com a sonolência durante o dia, o cochilo, né? Que o paciente fala, eu cochilo mais de 30 minutos, 1 hora. A gente tá errado. Adulto não é para passar de meia hora de cochilo. Quem tem necessidade de cochilo durante o dia é bebê, tá? A gente tem que entender isso. Se você teve uma noite de sono boa, você não vai ter necessidade nenhuma de dormir durante o dia. Se você tá com essa necessidade, faltou sono durante a noite. Então, roncar não é normal, dormir mal não é normal, passar o dia cansado não é normal. Então, se você tem sentido isso, você tem enfrentado isso, procure ajuda. Vai pelo menos lá na doutora Lorena e vê se tem, né, o distúrbio do sono, vê se tem a apneia do sono e corrija isso o quanto antes, porque tá aí a tecnologia, estão os aparelhos modernos, o suporte que a gente precisa para resolver o problema, né, doutora? E é um aparelho tão simples, mas que tem um tratamento tão eficaz, que muda tanto. Não é desconfortável. De jeito algum. De jeito algum. Eu acho que a gente tinha iniciado e eu acabei perdendo o raciocínio. Mas hoje em dia eu atendo pacientes que são jovens e roncam. E vão sair às vezes com a paquera, um final de semana, enfim, numa praia. E eles falam, eu não quero que elas saibam que eu uso um aparelho para roncar. Esse aparelho como é? Quando eu mostro, parece uma plaquinha assim de clareamento, de bruxismo, eu consigo usar. Porque ele não quer dizer que tá usando nenhum aparelho para ronco, né? Como se fosse ronco é pra gente mais velha, né? Para idoso e tal. Então, os aparelhos hoje estão cada vez mais modernos. Então, hoje em dia, a gente tem aparelho que parece realmente uma plaquinha de clareamento. Né? Então, ele é um aparelho que ele é uma estrutura confortável, ele é esteticamente bonito e tem um resultado, assim, fantástico. Amigo, é o seguinte, a pessoa precisa estar muito antenada para saber que é um aparelho de ronco, viu? Exato, ela precisa exato, porque não dá para saber. Ela precisa assistir muito ao Check-up Podcast, ao programa Check-up, para saber disso, porque é uma informação muito sigilosa, muito privilegiada. Então, procura a doutora Lorena, quero agradecer, doutora. Eu que agradeço, sua presença Natália. aqui, parabenizar pelo trabalho, Obrigada. com certeza, muitos depoimentos aí. Você tem ajudado, você que é muito jovem, tem ajudado aí muitas pessoas a viver melhor. Com certeza recebe muitos atletas lá, porque nós somos a capital dos atletas, né? Todo mundo aí se exercitando, correndo, malhando, fazendo jiu-jitsu, né? Mas você quer Dan 15. E que pessoas que precisam dessas correções para ter uma melhor performance. É verdade. Performance na vida, performance no trabalho, performance nos esportes. Exatamente. Para tudo isso tem que dormir bem. Tudo. Agora eu queria te perguntar uma coisa desde o início, desde quando você começou.
Quem vai lá se tratar com você, fica com os dentes lindos, assim como os seus? Ah, meu Deus, obrigada. Fica mais, Olha viu? o sorriso, mostra o sorriso aí pra Obrigada, nossa... Ó, obrigada. a Fica lente aí do mais, Holanda. Fica mais. E com esse batom vermelho aí arrasou. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Parabéns que pelo agradeço. trabalho. Está aqui no vídeo, Instagram da doutora Lorena. Repete o Instagram, doutora Lorena Aguiar. Exato. DRA Lorena Aguiar. Já fala com ela, já disse que assistiu aqui ao nosso podcast, já faz lá as perguntas e já marca a sua consulta. Beijo, doutora, e a minha já vou Obrigada. marcar com certeza, porque Obrigada, eu preciso Natália. dormir melhor. Obrigada, Só tá com um pouquinho de Natália. sono hoje aqui. Obrigada. Beijo, viu? porque é mãe de 3. É, Aí sem puxado. dormir bem, com a apneia, não dá. Dá Não não. dá. No outro dia. Socorro, doutora Lorena. É verdade. Um beijo, obrigada. Também E você não agradeço. pode ir embora sem levar nossa lembrancinha aqui. Ai, adorei. Do Checkup Podcast, para você lembrar de mim lá no consultório. Amei, já vai estar lá agora. Vou deixar lá. Muito obrigada, Natália. Beijo. Verdade. Um beijo para você que ficou com a gente. Compartilha, tá? Com as pessoas que você conhece, aquele pessoal que tá dormindo mal. Compartilha, já vai seguindo aqui a gente, já vai. Como é que fala lá no YouTube? Assina o canal, não. Se inscreve no canal. É porque tanta coisa, é Instagram, é TV, verdade. a gente fica, né? O ecossistema do Checkup é um mundo. Então já se inscreve no canal, já segue a doutora Lorena, já segue a gente também no Instagram, @programa Checkup, @Natalinha Varela. Programa Checkup todo domingo para todo o Brasil, na TV Diário às 19 horas, reprise às terças às 21 horas. E lembrando que dia 15 de outubro vem aí a festa que para tudo, a maior festa da saúde e da estética que o Ceará já viu, Troféu Checkup 2026. Doutora Lorena já está convidada, já prepara o look, doutora Lorena. E o CLDO-CCO sempre nosso patrocinador oficial aqui do Checkup Podcast, tratando os seus olhos com excelência. Um beijo e até o próximo episódio.